A voltagem através de cada resistor. Então, bora aqui, né? A gente tinha dito o quê, ó? Que a energia dissipada, né, ó? Energia dissipada é quem? É potência. Né? E a gente já viu que tem alguns métodos, algumas equações, né, que a gente pode usar para calcular a potência. Vai depender dos dispositivos que a gente tem. É VI, R I ao quadrado, ou V2 sobre R. Certo? Como eu quero energia dissipada no resistor, né, ó, eu sei o que? Eu sei quem é o V que ele me dá, ó, e eu sei qual é a resistência de cada resistor. Então, eu vou lá, ó, vou pegar aqui, ó, o meu P1, vou chamar de P1, ele é quem? V2, que é 28 ao quadrado, dividido por 1,6. O P2, 28 ao quadrado, 1,6, dividido por 2,4. E o P3, 28 ao quadrado, dividido pela resistência dele, 4,8. Certo? Deixa eu pegar esses valores aqui. Só um instante. Vinte e oito ao quadrado, dividido por 1,6. Dá 490 watts. Aí o outro dá o quê? Né? Esse daqui, 28 ao quadrado, dividido por 2,4. 326,7 watts. E esse outro aqui, ó, 28 dividido por 4,8. Opa, 28 ao quadrado, né? 163,3 watts. Né? Então, a gente tem aí, ó, qual é a potência de cada um deles. Aí ele pergunta, qual dos resistores dissipa mais energia? Aquele que possui a maior resistência ou de menor resistência? Para responder essa pergunta, a gente bastava olhar a expressão, ó. Ó, o que é que eu tenho aqui, ó? P é quem? V2 sobre R. Então, o que é que ele está me dizendo aqui, ó? Que a minha potência, ela é inversamente proporcional à minha resistência, né? Então, minha potência vai ser maior quando o quê? Quando a minha resistência for menor, né? Então, o resistor que dissipa mais energia é o que possui a menor resistência. E é verdade, né? Ó, o que possui 1,6 ohms, ó, 490, né? Os outros que vai aumentando a resistência, né? Ela vai o quê? Diminuindo, né? Com os valores, certo? Então, bora lá para a próxima. Na figura 1, certo? As fontes ideais têm forças eletromotrizes, 12 volts e 6 volts. E os resistores têm resistência 4 e 8 ohms. Determine a corrente no circuito, a potência dissipada no resistor 1, a potência dissipada no resistor 2, potência fornecida pela fonte 1 pela fonte 2, aí saber se essas fontes elas estão recebendo ou fornecendo energia. Certo? Vocês lembram que eu disse para vocês que quando não fosse apresentado qual era a direção e o sentido da corrente, a gente podia fazer isso de modo arbitrário, né? Eu colocar um sentido e a própria questão ela vai dizer se o sentido que eu considerei está certo ou errado. Então, propositalmente aqui, certo? Eu já vou colocar a minha corrente para poder dar esse erro, para poder vocês conseguirem visualizar, certo? Então, eu vou botar aqui, ó, como se minha corrente aqui, ó, como eu não tenho nenhum caminho, ela vai passar aqui em todos os dispositivos, né, ó, minha corrente aqui, ó, minha corrente I circulando, né, ó. Primeira coisa que ele quer, ó, é a corrente em todo o circuito. A gente já disse que toda vida que tiver um dispositivo, ele traz o quê? Uma diferença de potencial. Né? Ele traz uma diferença de potencial. Aí a gente tem que ver o quê? Como é que essa diferença de potencial vai entrar. E quando a gente visualizar, né, a diferença de cada um
desses dispositivos para um caminho fechado, ó, como a gente tem aqui, ó, a gente vai igualar a zero. Então, vamos começar aqui, ó, nesse R1 e vamos percorrer o meu circuito dessa maneira aqui, certo? No sentido horário, né? Então, para um resistor é o que? RI. Então, fica R1 vezes I. Aí eu tenho que ver se meu sinal é positivo ou negativo. Ó, minha corrente, né, ó, que eu supus aqui, ela apontava para a direita e o meu circuito, né, eu estou percorrendo no mesmo sentido, né? Então, meu sinal é negativo. Aqui do mesmo jeito, ó, minha corrente vai apontar para baixo e eu estou percorrendo o meu circuito, ó, no mesmo sentido. Então, vai dar o quê? Ó, menos R2. A corrente é a mesma, né, ó, e quando chegar aqui, ó, a minha figura ficou ruim aqui, né, cortou, mas aqui, né, ó, tá o lado positivo, né, e o lado negativo do outro lado. Como eu entro aqui pelo lado positivo, ó, vai negativo, menos E1, certo? Ó, quando eu chegar nessa outra aqui, ó, né, o negativo primeiro, positivo, mais E2 igual a zero. Né? Eu quero saber corrente, né? Ó, vou colocar aqui, ó, corrente. Aí, deixa eu botar assim. Só um instante. Vou levar para o outro lado, ó, vou deixar aqui, ó, E2 menos E1, né? Ó, só fiz trocar a posição aqui, é igual. Quando esses aqui for para o outro lado, vai ficar positivo, vou colocar a corrente em evidência. R1 mais R2. Então, a minha corrente, ó, E2 menos E1 dividido por R1 mais R2. Olha o que é que vai acontecer aqui, ó. O meu E2 é 6 menos 12, né, que é o meu E1, dividido por R1, que é 4, mais R2, que é 8. Então, isso aqui dá menos 6 sobre 12, menos 5,0 ou 0,5 ampere. Olha aqui, ó, meu sinal aqui deu negativo, né? Isso aqui quer dizer o quê? Que o sentido da corrente é o contrário, o sentido certo? Então aqui, ó, minha corrente, na realidade, ela não é nesse sentido, né, ó? Ela não é nesse sentido. A minha corrente, né, ela vai ser o quê? Vai ser, em vez de ser descendo aqui, né, ela vai ser subindo. Ela vai dar a volta aqui anti-horário, né? Então, não tem problema, certo? Você escolher para um lado ou para o outro. Por quê? Porque se der negativo o valor da corrente, é porque você escolheu o sentido errado. Pronto. Isso aí não tem problema nenhum. Então, tá aí minha corrente no circuito, né? Então, eu vou dizer o que, ó? No item a minha corrente é o que, ó? 0,5 ampere. Aí, aqui, ó, eu tinha botado aqui no sentido horário, não era, ó? Aí, ela tá o que? Errada, né? Aí, eu vou botar aqui, ó, anti-horário. Pronto. Tá aí, é um caminho fechado, né? Eu só tenho duas maneiras de percorrer ele, no sentido horário ou anti-horário. Item B, a potência dissipada no resistor 1, né, ó. Então, se eu quero potência dissipada num resistor, deixa eu ver aqui, então. Eu vou ter o quê, ó? Potência é quem? Eu tenho corrente, né, ó. Se eu tenho corrente e a resistência, então eu vou usar I2R1, P1, né, ó. I2R1. A corrente 0,5 ao quadrado, vezes o meu R1, que é 4, isso aqui vai dar 1 watt. Item C, potência no resistor 2, P2, daí ao quadrado, R2, 0,5 ao quadrado, vezes 8, né? Isso aqui vai dar 2 watts. Item D, potência fornecida pela fonte, né, ó? Então, a fonte, ó, é essa aqui, né, ó? Então, a gente, ó, eu tenho corrente e tenho a diferença de potencial. Então, eu vou ter isso aqui, ó. A minha potência, vou chamar de P1', certo? Ela vai ser quem? E1 vezes I, que é o VI, né, ó? E1 é quanto? 12, que multiplica 0,5. Isso aqui dá 6 watts. E o meu item é pela R2, pela fonte 2.
Então, vou chamar aqui de P2', dá o quê? É 2 vezes I, é 2 é 6, que multiplica I, que é 0,5, 3 watts. Aí eu tenho que fazer aqui, ó, eu quero saber o que, ó, se a minha fonte 1 ou 2, ela tá fornecendo ou recebendo energia. Como é que eu vou saber se uma fonte ela tá fornecendo ou recebendo energia? Então a gente vai olhar o sentido da corrente, certo? Então vou colocar aqui, ó, para verificar se uma fonte está fornecendo ou recebendo energia, deve-se observar em que polo a corrente chega. Então, tem aqui, ó. Tá aqui, ó. Se eu tiver isso aqui, ó, e a minha corrente estiver vindo aqui, né, ó, e aqui é positivo e negativo, né, ó. Se ela chegar no positivo, aí eu vou dizer que ela tá o quê? Recebe energia. Se for o contrário, ó, se eu tiver isso aqui e a minha corrente, ó, chegar no negativo, aí essa aqui, ó, fornece energia. Certo? É assim que a gente vai olhar se a minha fonte está fornecendo ou recebendo energia. Então tá aqui, ó, o sentido correto, ele é o que? Esse anti-horário, né? Aqui, ó, aí ele vai o que, ó? Essa 2 aqui, ó, vai chegar no positivo. Se chega no positivo, ela tá o quê? Recebendo energia, né? Ó, então eu posso dizer que a minha F2, ó, ou o meu E2, tá recebendo energia. Minha fonte é 2. Quando vier aqui, ó, minha corrente está vindo aqui, né, ó, vai chegar no negativo, né, ó. Se chegar no negativo, fornece energia. Então, essa daqui, ó, vai ser o quê? É 1, certo? Então, é por isso mesmo, ó, que o que é que acontece, ó? Elas entram com sinais trocados aqui, ó, vocês perceberam isso? Porque uma tá trazendo energia para o sistema e a outra tá tirando energia do sistema, certo? Ó, então, é assim que vocês vão conseguir, né, identificar qual é a fonte que recebe energia e qual é a fonte que recebe energia do meu circuito. Mais uma. Acho que essas questões são do Halliday. Tenho certeza não, já tem um tempinho que eu peguei. Ó, na figura, qual deve ser o valor de R para que a corrente no circuito seja de 1 mA? Então, eu sei que a corrente que eu quero aqui é 1 vezes 10 a menos 3 A. Sabe-se que E1 é 2, E2 é 3, R1 igual a R2 igual a 3. Né? Ó, então, eu vou ter isso aqui. O que é que a gente vai fazer? Vamos supor um modo que a corrente vá percorrer o meu circuito. Uma dica, certo, para vocês? A gente viu o quê? Que a diferença de potencial da minha fonte, né, ó, como é que eu vou botar? Ela vai ser positiva se entrar pelo lado negativo, né? Negativo se entrar pelo lado positivo. Então, a gente sempre tenta fazer o quê? Para poder já dar positivozinho. Coloca no sentido, né? A minha corrente, que vai entrar o quê, ó? No lado negativo do maior valor de E que tiver na malha que eu estiver trabalhando. Então, aqui, ó, qual é o E que é maior? É o 2, né? Então, eu quero que entre positivo aqui. Então, eu vou por aqui, ó, certo? Então, vou botar aqui minha corrente. Então, se eu fizer o contrário, só vai trocar o sinal, não tem problema nenhum. Aí tá aqui, ó, minha corrente ia aqui, minha corrente ia aqui, certo? Aí eu posso percorrer o meu circuito do jeito que eu quiser. Vou percorrer assim também. Certo? Então, aqui vai ficar o quê, ó? Aqui vai ficar o quê? Vamos começar aqui, ó. É 2, né? Ó, entrou no negativo. É 2. Tô vindo por aqui, ó. Entra no positivo, né? Ó, menos
é 1. Aí aqui, ó, I e R, eu tô vindo por aqui, né, ó. Tá no mesmo sentido, né, ó. Menos I, R1. Tô vindo por aqui, ó. Mesmo sentido. Menos I, R. Aqui, ó, mesmo sentido. Menos I, R2. Já foi todo mundo igual a 0. Eu tô querendo saber quem é R, né, ó. Quem é R, o resto eu tenho. Então, fico com o que aqui, ó? Vou jogar IR pro outro lado, ó. IR é igual, só fiz jogar isso aqui pro outro lado, ó. É 2 menos E1 menos I, R1 mais R2. Colocar assim, só para condensar. Vou pegar aqui, ó. Tá multiplicando, vou dividir, ó. Meu R é 2 menos E1 sobre I, menos I R1 mais R2 sobre I, né, ó, vindo por I. Então, eu tenho aqui, ó, que o meu R, ele vai ser o quê, ó? Aí aqui o meu I sai, né, ó. É 2, 3, menos I, é 1, 2, dividido pela corrente aqui, ó, 1 vezes 10A menos 3, menos R1 mais R2, que é o quê? 3 mais 3. Isso aqui dá o quê, ó? 1 sobre 1/1000, né? Isso aqui é 0,001 menos 6. Então, aqui dá 1000, né? Ó, quando eu fizer essa conta aqui, ó, né? 1000 menos 6. A minha resistência R, ela tem o quê? 994 ohms. Certo? Minha resistência é essa daí. Se eu quiser saber a potência, né, ó, dissipada em R, a minha potência é quem? É I2 vezes R. I2 é quanto? I. 1 vezes 10 a menos 3 ao quadrado vezes R. 994. Então, a minha potência vai dar aqui, ó, 994 vezes 10 a menos 6 ohms. Então, tá aqui quem é a potência dissipada no meu resistor. Então, ó, a gente não fez nenhuma conta extraordinária ainda. A gente só usou as equações que a gente viu até agora, né, ó, e utilizou o quê? Essa condição, né, que cada elemento do meu circuito vai contribuir com uma diferença de potencial e a gente precisa saber se o sinal é positivo ou negativo. Agora, mais uma. A figura 27.30 mostra um resistor de resistência R, 6 ohms, ligado a uma fonte ideal de força eletromotriz 12 volts, por meio de 2 fios de cobre. Cada fio tem 20 centímetros de comprimento e 1 milímetro de raio. Neste capítulo, desprezamos a resistência dos fios. Verifique se a aproximação é válida para esse circuito, determinando a diferença de potencial entre as extremidades do resistor, a diferença de potencial entre as extremidades dos fios e a potência dissipada no resistor e a potência dissipada em um dos fios. Então, olha aqui, ó. O que é que eu tenho? A gente, até agora, a gente sempre dizia o quê? Quando eu tinha um ponto A aqui, né, ó? Aí aqui eu tinha um ponto B, aí eu dizia o quê? Que o potencial era o mesmo, né? Eu acabava dizendo que aqui era o próprio ponto A. Por quê? Porque a gente dizia, né? A gente desprezava a resistência do fio. Ele quer saber agora que se eu usar a minha resistência do fio, eu posso fazer mesmo essa aproximação. Ela é pequena mesmo, eu posso fazer essa aproximação. Então, agora eu estou querendo considerar que esse meu fio aqui tem uma resistênciazinha, ó. Certo? Ele tem uma resistênciazinha. Então, eu vou dizer aqui, ó, que R1, que é igual a R2, certo? Ó, e a gente sabe que eu posso escrever isso como sendo quem, ó? Rho, comprimento do fio, dividido pela área. Né, ó, ele diz que o meu fio é de cobre. O meu Rho do cobre é 1,69 vezes 10 a menos 8. O comprimento do fio ele me dá aí, ó, 20 centímetros, colocando no sistema internacional. E a área, ele diz aqui que é 1 milímetro de raio, né? Ó, então, é π, 10 a menos 3 milímetros, πr.
ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, uma resistência de 0,0011 ohms. Né, ó? Então, aqui é quem, ó? É a resistência dos fios. Resistência do fio. Né, ó? Então, é como se eu tivesse um sistema assim, ó. R1, aqui eu tenho R, aqui eu tenho R2 e aqui, ó, eu tenho E. Só é um E. Certo? Ó. Aí eu vou colocar aqui, ó, a minha corrente, né? Ó, você pedisse, né? Tenta colocar a corrente na direção que chega aqui no negativo da minha fonte. Aí vou percorrer meu circuito, ó. Começando por aqui, ó. Vai chegar aqui, minha corrente está aqui, né? Ó, corrente I, corrente I, corrente I. Ó, aqui, ó, mesmo sentido, menos I, R1, mesmo sentido, menos IR, mesmo sentido, menos I, R2. Tá escrevendo ainda ou travou? Travou? Me digam aí alguma coisa. Apareceu agora para mim. Menos IR2 igual a zero. Travou e voltou. Né, ó? Então, eu vou poder encontrar aqui, né, ó, eu tenho eu tenho os meus R's, ó, vou poder encontrar o I, ó. Então, o I, se eu jogar para o outro lado, ó, esse daqui, ó, são 3 negativos, vai ficar positivo, né, ó. R1 mais R mais R2 igual a E. Então, o meu I é quem, ó, o meu E, que é 12, dividido por R1, que é 0,0011, mais o R, que é 6, mais o R2, que é 0,0011. Então, eu vou ter aqui, ó, quando eu fizer isso aqui, 1,9993 ampere. Certo? A corrente que vai passar lá é essa daqui. 1,99. Porque eu quero o quê? Eu quero a diferença as diferenças de potencial, né? Ó. Então, eu vou pegar aqui. A primeira diferença de... Ó, vamos pegar aqui se eu não tivesse a resistência. Se eu não tivesse a resistência, né? Ó, se eu tivesse isso aqui vai ser só o quê? Ó? Vai ser só o meu E igual a RI. Então, o meu I, né? Ó, que é como se esse R1 e S2 fosse zero, ó. Dá E sobre R. É 12. 6, o meu I é 2 amperes. Então, a gente já consegue ver que essa aproximação, ela é boa mesmo, né? Porque aqui dá o quê, ó? 1,999. Então, se eu arredondar aqui, ó, até 3 casas decimais, ele já dá bem pertinho de 2, né? Então, a gente está vendo aí que está num caminho, né, adequado. Então, vamos lá para o que ele está pedindo. Item A diferença de potencial entre as extremidades do resistor R, né? Ó. Então, vai ser quem? A diferença de potencial, a gente sabe quem é. RI. Opa, só uma vez, né? Então, a minha diferença de potencial, deixa eu pegar isso aqui, tá? É quem? O I, ó, 1,9993 vezes o R, que é 6. Então, o meu V dá o quê? Dá aproximadamente, né, ó, 12 volts. Né, ó, e se eu fizer isso aqui, né, ó, vai dar aproximadamente 12 volts. O meu B, a diferença de potencial entre as extremidades de algum dos fios. Né, ó, então, a diferença de potencial no 1, vou chamar aqui no fio, né, ó, ela vai ser o quê, ó? I2 vezes R1. Então, ó, a minha diferença de potencial de 1 dá o quê, ó? 1,9993 ao quadrado vezes R1. R1 é quanto aqui, ó? A gente já tem, né? Ó? É 0,0011. Então, o meu V1, ele dá o quê, ó? Dá 0,00215 volts. Olha aí, ó, é muito próximo de zero, né, ó? Ele é zero até uma terceira aproximação, né? Então,
não tem problema mesmo a gente fazer, né, desprezar a resistência do fio, né? Ó. E a potência dissipada, né? Eu quero agora no resistor e nos fios. Potência no resistor, eu vou, né? IR ao quadrado. Opa, aqui não é o quadrado, não, aqui é só IR, viu? E 2R, potência no resistor. Colocando esses valores aí, dá 23,98 watts. E no item D, a potência dissipada nos fios dá quem? O I2. Quem é I2? I2, eu estou procurando o I. Ah, tá aqui. 1,9993 ao quadrado, vezes a resistência, né? 0,0011. Então, essa minha potência aqui dá 0,0044 watts, né? Então, ó, se eu for comparar a potência dada pelo meu resistor e a potência do meu fio, isso aqui, ó, essa potência aqui é 5.450 vezes menor, né? Então, eu posso mesmo, né? Então, é verdade, né? Que eu posso o quê? Que eu posso desprezar a resistência desses fios de ligação quando eu não tiver nenhum dispositivo. Certo? Isso aqui é só para uma questão, né, que ilustra essa coisa, né, de o porquê a gente considerar, né, os fios, né, como sendo o quê? Sem resistência. Ó, mais uma. Uma célula solar produz uma diferença de potencial de 0,10. Então, vamos botar aqui, ó, a diferença de potencial de 0,10 volts, quando um resistor de 500 é ligado aos seus terminais, e uma diferença de 0,15, então bora aqui, quando um resistor de 1000 é ligado. Determine a resistência interna, né, a força eletromotriz da célula solar, a área da célula, né, quer saber informações. Então vamos aqui, ó, é como se eu tivesse isso aqui, ó. É como se eu tivesse um resistor, certo? Ó, aí eu tenho a minha fonte e tenho ele que é uma resistência interna, né? Então eu tenho um R e tenho uma resistência interna e uma bateria, certo? Vou considerar aqui, ó, que a minha corrente está passando aqui. Aí vou ficar com o quê? Vou ver como é que vai ficar aqui as minhas diferenças de potencial, né? Ó, quando chegar aqui, ó, percorrer meu circuito de modo horário. Menos IR. Aqui, ó. Menos IRzinho mais E igual a zero. Né? Então, eu vou ficar aqui, ó, com essa equação. Certo? Posso dizer isso aqui. Então, fiquei com o que aqui, ó? Posso também, certo? Ó, pegar, porque como eu tenho duas variáveis, né? Porque aqui eu conheço E, né? Ó, mas aí eu vou ter duas variáveis. Eu não sei qual é essa daqui, né? Nem sei qual é a corrente, né? Então, vamos ver aqui. Não sei, aliás, vou calcular. Então, vamos aqui ver como é que eu vou fazer isso. Eu sei também, ó, que daqui para cá, ó, se eu disser que aqui é A e aqui é B, eu também vou poder dizer que aqui é A e aqui é B, né? Então, aqui, ó, a diferença de potencial entre A e B, eu vou poder dizer que é RI, certo? Vou poder dizer que é isso aqui. Então, eu vou poder dizer que o meu I vai ser quem, ó? O meu I... Só pegar essa luz aqui. O meu I, ele vai ser quem, ó? O meu VAB sobre R, né? Posso dizer isso daqui. Esse daqui, ó, eu posso dizer o que embaixo, ó? Que o meu VAB é quem? É E menos IR. Né, ó? Posso dizer isso aqui. Então, ó, eu vou chamar isso aqui de equação 1 e isso aqui de equação 2. Aí eu vou usar 1 em 2. Só para a gente ter aqui, ó. Então, vou ter aqui, ó, o meu VAB vai ser igual a E menos. Quem é I, ó? VAB sobre R, Rzinho. Beleza? Então, pronto. Aí, agora aqui dá para nós. Ó, o que é que eu vou fazer? Vou usar esses valores aqui, ó. Então, o meu V1, ó, vai ser igual a E menos V1
sobre R, certo? Ó, que multiplica R. Então, vamos pegar aqui V1, ó. 0,10 é igual, o meu E, eu não sei quanto é, menos 0,10, ó, dividido, o meu Rzão, eu sei quem é, né, ó, 500 vezes R. Vou também poder dizer isso aqui, ó, que V2 é E menos V2 sobre R, com Rzinho, né, ó. Eu vou trazer os valores, ó, quem é V2, ó, 0,15 é igual a E menos 0,15, a resistência agora é 1000 vezes R. Resolvendo esse sistema aqui, não vou resolver não, certo? Pra gente, eu vou ter o quê, ó? Eu vou ter que o meu E vai dar 0,3 volts, só resolver o sistema. E o meu Rzinho, 1000 ohms. Certo? Então, a gente encontra aqui, ó, quando resolve isso aqui, qual é a resistência interna e qual é a força eletromotriz. Pronto. O item C, ó, ele diz que a área da célula, tá aqui, ó, é 5 centímetros quadrados. E diz que a potência é quem, ó? 2 miliwatts por centímetro quadrado. Certo? Então, isso aqui é uma potência luminosa, né, ó? Então, essa minha potência luminosa, né, ó, se a potência luminosa, vamos deixar aqui, ó, a potência luminosa. Minha potência luminosa é quem? É a potência, ó, sobre área, né, ó? Então, se eu quiser saber qual é a eficiência, né? Certo. A minha eficiência, né, ó, vai ser quem? Justamente essa potência que eu quero calcular aqui, ó. Então, a minha potência é a minha potência luminosa vezes a área. Então, a potência luminosa. Nem vou trocar porque os dois aqui, ó, estão na mesma unidade, certo? Aí, ele é o quê? 2 vezes 10 a menos 3, né, ó, vezes o 5. Né, ó? Então, a minha potência aqui vai dar... A gente vai atrás disso aqui, certo? A minha potência... Deixa eu ver quanto é que dá o valor aqui. Dá 0,01 watts. Pronto. Quero eficiência, né, ó? Eficiência é quem, ó? Eficiência eu vou encontrar como sendo quem? A minha potência que eu encontro aqui, ó. Minha potência dividido pela minha potência fornecida. Né, ó, que é essa daqui, né, ó, esse meu P aqui, vou deixar esse P aqui, e esse P aqui em cima eu vou colocar aqui, ó, a potência do meu resistor, né, ó, porque eu quero converter energia térmica em energia luminosa, né. Então, aqui vai ser quem, ó, V2 sobre R dividido por P. Então, colocando esses valores aqui, ó, minha eficiência, V2, ó, V é, aí eu posso escolher, eu quero o quê? O de 1000, ó. De 1000, né? Ó, de 1000, qual é a diferença de potencial? 0,15 ao quadrado, dividido por 1000, dividido, ó, pelo valor que a gente encontrou aqui, 0,01. Isso aqui, ó, dá 0,23%. Né? Então, a gente encontra, né, qual é o valor dessa resistência. Vamos fazer mais uma. Que aí a gente para nessa aqui. Ó, quando duas resistências 1 e 2 são ligadas em série, então imagina aqui, ó. Resistência 1 e 2 ligadas em série, certo? A resistência equivalente, ora, a gente sabe que a resistência equivalente vai ser quem? R1 mais R2 é igual a 16 ohms. Quando elas são ligadas em paralelo, R1 e R2, a gente sabe que a resistência equivalente dá o quê? 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. É 3 ohms. Eu quero saber qual é o valor de R1 e R2. Então, aqui, beleza, né? Ó, posso pegar, ó,
Vamos pegar isso aqui, ó. Quando a gente tiver dois resistores, a gente sempre vai poder fazer isso aqui, ó. 1 sobre resistência equivalente. Aí eu tirar o mínimo aqui embaixo. R1, R2. R1, R2 dividido por R1 dá o próprio R2. R1, R2 dividido por R2, R1. Então, quando a gente tiver dois resistores, ó, quando eu inverter aqui, ó, essa minha resistência equivalente, eu posso escrever que é quem, ó? É o produto dividido pela soma. Certo? Então, aqui, ó, a minha resistência equivalente aqui, mas posso até deixar desse jeito aqui, né? Isso aqui só pra gente lembrar. Então, isso aqui, ó, vou pegar daqui, ó. 1 sobre resistência equivalente é 3. 3 é quem? R2 mais R1 dividido por R1, R2. Ora, R1 mais R2 é 16. 3 é igual a 16 dividido por R1, R2. Dezesseis dividido... Deixa eu ver se tá certo. É 16 mesmo? Tá certo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu apagar aqui. Vocês não fazer isso não. Nem mostrar isso não. Aqui. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 é igual a 3. R1, R2. R1 mais R2 é igual a 3. É isso mesmo. 3 R1, R2 é igual a R1 mais R2. Então, R1, R2 é 16 sobre 3. É porque essa minha conta tá errada. Só isso. Opa! Tá certo, tá certo. Quando ligadas em paralelo, a resistência equivalente... E, ó, vamos aqui, ó. A resistência equivalente... Eu sabia que tinha uma coisa errada aqui. Vocês me parem. É 1 sobre resistência equivalente, né? Aqui, ó. 1 sobre... No caso, fica 1 sobre 3, né, professor? É 1 sobre 3. Isso aqui é 1 sobre 3. Quando eu multiplico aqui, eu sabia que eu não era doido. 3 vezes R1 mais R2 é igual a R1, R2. 3 vezes R1 mais R2 é 16, ó. R1, R2. Então, eu já sei que o produto entre R1 e R2 é quem? 48. Né? Aí eu posso voltar para cá, né? Ó, vou dizer o que, ó? Que o meu R1 é 48 sobre R2. Aí vou substituir lá na outra, ó. 48 sobre R2 mais R2 igual a 16. Vocês podem resolver esse sistema aqui da maneira que vocês acharem conveniente. Então, 48 mais R2 ao quadrado, aqui é tirando o mínimo, né? Menos 16R2 é igual a zero. Então, eu já sei, ó. Né? Eu podia até olhar só aqui, ó. Eu preciso de dois números, certo? Que a soma seja 16 e o produto seja 48. Quando eu resolver isso aqui, eu vou ter que um deles vai ser 4 e o outro vai ser 12. Certo? 4 mais 12 dá o 16 e 4 vezes 12 dá o 48, né? Então, a gente encontra isso. Então, tá aqui, né? As duas resistências. Então, ó, a gente só sempre vai tentar calcular, né, algumas questõezinhas, certo? Eu vou colocar, deixa eu ver aqui quantas, para vocês parar de choro, certo? Eu vou colocar duas questões, certo? Lá como atividade, aí ela vai valer um ponto extra, certo? Para a prova. Quem mandar aí tentar resolver vai valer um ponto extra para a nossa provinha, certo? Então, parar aqui a gravação.